Bom, meu nome é Bruno Sommerfeld, tenho 30 anos, sou formado no curso de Cinema de Animação e Artes Digitais na Escola de Belas Artes da UFMG. O Lima da Ju é a minha primeira experiência profissional dentro da área de cinema de animação. Então, quando eu comecei aqui na Tânia, em 2012, eu não tinha experiência nenhuma ainda, porque eu estava também acho que no quinto período da faculdade, né? Tinha muito pouca experiência de animação. Eu comecei mais para ser como se fosse um estagiário, aprendendo mesmo, né? Só que eu tinha um desenho bom, assim, que a Tânia gostava, né? A Tânia, que é a diretora. Ela gostava do traço que eu fazia. Então, eu comecei a fazer desenhos de personagem para o filme. Então, eu produzia muito material para poder fazer animação em recorte. Tanto o desenho do personagem quanto algumas poses do personagem para poder ser usado, né? O tempo foi passando assim, eu comecei a pegar outras funções, né? Porque a ideia de recorte caiu, né? Foi um tempo assim que a gente também deu uma parada. Eu animei um pouquinho antes dessa parada para a gente poder soltar um promo. Só que depois eu voltei para poder fazer storyboard. Foi num outro momento, a Tânia já estava com um outro pensamento, ela tinha reajustado as ideias e tal. Então a gente voltou desde o início, assim, pensando em construir um filme de uma forma diferente. Esse processo de storyboard foi muito importante, assim, porque nesse processo, fazendo storyboard, a gente foi pensando em coisas que poderiam ser adquiridas na animação, né, colocadas na animação ali. Porque a forma como eu fui fazendo o storyboard também foi mudando. Primeiro, a Tânia já tinha feito uma parcela do storyboard. Aí ela usava a filmagem assim, mudando, colocando os elementos que ela gostaria em cima da própria filmagem. Eu vim com outro pensamento, eu vim querendo desenhar em cima do storyboard, fazendo uma coisa, porque a gente ainda não tinha noção de como é que seria a animação. A gente também desenvolveu isso durante esse processo, esse tempo, né? A gente sabia que a gente não queria recorte, porque o recorte, a estética do movimento não agradava a gente, porque a gente queria uma coisa mais realista, né? Que desse uma coisa de um movimento mais vívido, mais natural, assim. E o recorte dava pra gente perceber, assim, porque é uma figura realista, né? Os nossos personagens são figuras realistas. Qualquer movimento que parecesse um pouco mais como é que eu posso dizer? Mais simplificado, assim, dava na cara que o personagem é um ser estranho, assim, parecia um robô, alguma coisa do tipo, assim. Então não dava uma cara realista que a gente precisava para a estética do movimento em si. O full animation sempre foi uma opção, só que é uma opção muito cara. A gente é um filme de baixo orçamento, então não tem como desenvolver uma animação puramente full animation. E também a situação onde a gente está inserida não é repleta de artistas que fazem desenhos realistas. É uma escola muito mais cartoon, né? A animação no Brasil ela tem um viés muito mais cartoon, porque é uma coisa muito mais vendável, assim. Então é uma coisa muito mais garantida da pessoa aprender e ter um trabalho para poder desenvolver. Então, a escolha pelo desenho realista também já é uma dificuldade de encontrar artistas que possam fazer. Então a gente já tinha esse temor, assim, de artistas que trabalhariam nisso, com essa estética realista e um movimento realista, que é difícil de conseguir também. Então, unir as duas coisas é muito complicado. Então a gente acabou partindo para a rotoscopia. Só que também não é uma rotoscopia que a gente queria, porque a rotoscopia ela tem um movimento muito, eu não sei como é que diria assim, fake, porque a filmagem porque ela tem tantos detalhes e tal, é o próprio ser humano atuando, você acaba aceitando aquela coisa que está ali na sua frente. Só que quando você começa a traçar por cima, você faz uma tradução do movimento. Então, tipo assim, você meio que você simplifica o real. Então você começa a surgir coisas que não são aceitáveis ao olho humano também. Você começa a perceber umas estranhezas que você não sabe explicar, porque são sutis, né? São sutis essas diferenças e a gente estranha, mas a gente não sabe por quê.
Então a gente começou a pegar a rotoscopia, fazer o desenho por cima, já é um problema a menos, porque a pessoa que tem um desenho bom, mas ela não faz um desenho realista, ela já consegue perceber dentro da filmagem uma base para ela poder trabalhar um desenho realista. Então ela começa a trabalhar o desenho realista em cima da filmagem, nessa parte é a rotoscopia. Em um determinado momento ela começa a abandonar um pouco a filmagem, porque ela começa a desenvolver um trabalho de animação mesmo. Começa a pensar o movimento de forma que talvez não esteja estabelecido na filmagem. Então ela começa a trazer o full animation para dentro desse trabalho, né? De qualquer forma é uma técnica demorada, porque é um desenho realista, né? E pensando nisso a gente começou a trazer outra característica da animação, que a gente fez uma escolha que é aplicada na animação japonesa, por exemplo. Eles também têm um trabalho assim, alguns filmes, né? Temos um trabalho de uma animação realista. Eles já fazem esse processo. E eles sabem, de alguma forma, que é realmente muito complicado fazer. A animação no Brasil, ela tem 24 quadros por segundo. Só que a gente não desenha os 24 quadros por segundo, a gente desenha metade. São 12 desenhos para fazer 24 desenhos, né? Então a gente expõe 2 vezes o mesmo desenho. Só que na animação japonesa, eles já aplicam essa técnica que eles fazem só 8 desenhos. Então eles expõem cada desenho 3 vezes. Então a gente pensou que isso poderia ser um caminho para a gente poder economizar no trabalho e ainda assim conseguir manter a qualidade da animação que a gente queria. Então dessa forma a gente chegou nesse padrão de um desenho para cada 3 exposições. E a gente de vez em quando deixa também alguns desenhos mais tempo em exposição para poder economizar ali porque a animação, como ela é realista, tem muito momento assim que o personagem está parado, onde tipo assim é um desenho muito muito próximo um do outro, muito parecido um do outro. Então às vezes ali cabe ali uma exposição um pouquinho maior, que a gente deixa isso para poder servir como economia também. Porque a minha principal função como diretor de animação é fazer a ponte entre a Tânia, que é a diretora, e os animadores, de forma que eles consigam produzir a animação com todas as escolhas estéticas que a Tânia mais o Abu consolidaram, né? Os anseios estéticos deles impostos na animação. Então eu tento ali de alguma forma trabalhar com os animadores para que todos eles produzam um material coerente entre si e que atenda a essas expectativas, né, da direção. Eu acho que a maior dificuldade nessa função é o diálogo mesmo, porque você conseguir extrair de diferentes pessoas um mesmo conteúdo ou próximo disso, porque a gente sabe que cada um traz a sua particularidade, todo mundo tem a sua história, então tipo assim, é difícil, você consegue perceber ali a impressão do traço da pessoa, mesmo que seja fazendo por cima de uma fotografia, porque você desenhar em cima de uma fotografia, você interpretar aquela fotografia, né? Então, como cada pessoa é diferente uma da outra, acaba tendo uma interpretação um pouco diferente. Mas só que isso é um dificultador que a gente consegue como é que fala? Contornar com as Bíblias. Então na Bíblia de arte a gente tem lá diversas definições de como interpretar aquela imagem para que possa cada animador ter escolhas semelhantes, né? Todos os animadores fazerem escolhas semelhantes dentro de uma mesma fotografia. Isso tudo está pautado na Bíblia de arte. E em questões estéticas de movimento, assim, tem a Bíblia de animação, né? Que a gente começa ali a falar mais ou menos quais são as escolhas que a pessoa pode ou não fazer, né? Quais são os princípios de animação que a pessoa vai ou não escolher. Então, acho que a forma como a gente chega para conversar com essas pessoas é o que é a maior dificuldade, porque uns têm facilidade num desenho, mas tem um pouco mais de dificuldade na aplicação da animação. Então a gente começa a fazer um jogo assim de como
de conhecer mesmo a pessoa para poder trabalhar com ela da melhor forma possível para que o trabalho dela se encaixe ao filme como um todo, assim.